Segundo Samuel capítulo 6, a palavra de Deus nos fala que Davi, quando assume o governo, quando assume o reinado, ele sente falta de algo no seu governo. Ele sente falta daquilo que é o mais importante. O quê? A Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança no Antigo Testamento. O Antigo Testamento era uma caixa de madeira, em torno de 1 metro por 1 metro, uma caixa pequena, onde tinha os varões atravessando as 4 argolas, onde os sacerdotes carregavam sobre o ombro. E dentro da Arca da Aliança estava-se o maná, a tábua da lei e a vara de Arão. O que é o maná? O maná é Jesus, é o pão vivo que desceu do céu. O que é a vara? A vara é o Espírito Santo. A Bíblia diz em Salmos que o Senhor descerá conosco, e eis que a minha vara e o meu cajado te consolam. E a Bíblia diz que o Consolador é o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, a vara que estava na mão de Moisés, que abriu o mar vermelho, a vara que manifestou grandes sinais e milagres, essa é a presença do Espírito Santo. E a tábua da lei, que representa o próprio Deus, que é o mandamento, que é a lei. Então, dentro daquela arca representava-se a presença de Deus, até que chegasse Jesus, até que Jesus viesse. Jesus tinha que vir, porque Ele era a verdadeira arca. Aquela arca estava se apontando para Cristo, era um símbolo do que a presença de Deus. Só que no Antigo Testamento a arca, ela manifestava-se a presença real, a Shekinah de Deus. Tanto que a arca era colocada dentro de um tabernáculo, como uma igreja, como aqui no altar, por exemplo, só que tinha uma cortina muito grossa e espessa, com pelos de animais, com pedras preciosas, com ouro, com tudo que você imaginar, tinha naquela cortina grossa, naquele tecido muito grosso, espesso, onde separava o chamado Santo do Santo, o Santíssimo Lugar, onde só tinha acesso o sumo sacerdote, que entrava lá dentro e fazia a expiação dos pecados do povo, apresentando um sacrifício sobre a Arca da Aliança, para que o Senhor perdoasse o pecado do povo. Só que o pecado do povo era encoberto como se um tapete, como se jogasse a sujeira debaixo do tapete. Por quê? Porque o sangue que era aspergido sobre aquele sacrifício, sobre a arca, sobre o propiciatório, era um sangue de animais. E os animais, ainda com novos, lindos e bonitinhos eles eram concebidos em pecado, porque toda a humanidade pecou através de Adão e Eva. Então tudo estava corrompido. Ainda que fizessem sacrifícios, não era um sacrifício perfeito. Quer dizer, tinha que sacrificar como se para Deus perdoar provisoriamente até que Jesus viesse e fosse o verdadeiro e o único sacrifício para nos perdoar de verdade, para a glória de Jesus. Esta Arca da Aliança é a presença real de Deus, só que foi roubada através de Ofni e Finéias, filhos do sacerdote, que brincavam com a presença de Deus, que serviam a Deus, mas de maneira pecaminosa. Aqueles que serviam a Deus, mas que serviam ao mundo também. Era assim que estava vivendo a casa de Eli. Eli era um sacerdote, como eu disse, que era só o sacerdote que entrava no Santo do Santo. É só o sacerdote que tinha acesso à arca. É só o sacerdote que carrega a arca. Então escute uma coisa, a arca não fora feita para carregar em carros, muito menos em carros de bois. É para carregar no ombro dos sacerdotes, por isso que elas têm os varões. As 2 varas nas 4 argolas, e os sacerdotes iam carregando aquela arca aonde eles forem, e o povo ia adorando e exaltando, e os sacerdotes carregando. Escute uma coisa, hoje você é o sacerdote de Deus. Tem sacerdote aqui? Diga glória a Deus. Deu uma engasgada aqui. Hoje você é o sacerdote de Deus. Quem é o sacerdote? Levante a mão. E o que o sacerdote faz? Faz assim, ó. Carrega a arca. Então, onde você for, a presença de Deus vai com você. Porque a arca é a presença. A arca é a presença manifesta de Deus. Então, onde estava a arca, a presença de Deus estava naquele lugar. Só que o sacerdote ali viveu de forma corrompida. E os filhos levaram a arca para a batalha contra os filisteus, dizendo, vamos ganhar. Por quê? Porque eles tinham a arca, tinham um móvel fixo, físico, real, palpável. Então eles pegaram e levaram para a guerra. Só que a vida deles não condiz. A vida deles era falha. E aí Deus não podia manifestar, porque Deus é justiça. Deus não é injustiça. Eles levaram a arca,
dizendo: nós vamos vencer a batalha contra os filisteus, porque afinal nós servimos a Deus, nós vamos para a igreja, nós congregamos. Espera aí, não é porque você entrou aqui na igreja, preste atenção. Tem pastores que querem passar, eu vou chamar de pastores porque é o que dizem, mas na verdade isso não é nem pastor que falam. Não, porque se você veio aqui para a igreja, a sua vida é abençoada. Não, espera aí. Claro que se você vir na igreja, a probabilidade de você receber uma palavra, ser abençoado, impactado, é muito maior. A Bíblia diz: com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, é bíblico. Mas não é porque você frequenta a igreja que a sua vida vai ser um sucesso. Não adianta você vir para a igreja, ouvir a palavra e não praticar a palavra. A Bíblia diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então não adianta você ser frequentador de um ministério, de qualquer igreja, o nome que for, se a sua vida não carrega a presença de Deus. Foi o que aconteceu com Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Levaram a presença de Deus, forçada através de um móvel, sem entender, carregaram e colocaram na batalha, mas morreram, perderam. Por quê? Porque a vida deles não condiz. Não adianta você vir para a igreja e dizer: olha, eu não vou nem estudar para o concurso que vai ter, porque eu sirvo a Deus. Eu não vou nem levantar cedo para procurar emprego para fazer isso, porque eu sirvo a Deus. Escute uma coisa: Deus é com quem não quer fazer nada, irmãos? Não. Há muitas pessoas dizendo: olha, eu vou virar pastor, eu vou pregador, vou virar missionário, evangelista, porque afinal eu estou desempregado, eu não estou fazendo nada. Escute uma coisa: na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, dos 66 livros, Deus não escolhe desocupado. Deus sempre escolhe quem está muito ocupado e envolvido para fazer a vontade dele. Deus não tem compromisso com quem não tem o que fazer. Deus tem compromisso com quem está fazendo muita coisa. Ele fala: mas Senhor, pastor, é muita coisa para mim fazer aqui na igreja. Eu tenho que pegar o vaso, eu tenho que colocar o pão, eu tenho que tocar os instrumentos, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer. Eu falo: é com você que Deus conta. É com quem faz coisas, Deus dá mais coisas ainda para fazer. E quem vai te capacitar vai ser o Senhor dos exércitos, em nome de Jesus. Nós não temos que temer a isso. Porque o servo de Deus, quanto mais Deus dá, mais Deus capacita, mais Deus ele te levanta, mais Deus ele te honra, mais Deus ele faz. Essa arca fora roubada, e nós ouvimos isso, e você está entendendo. É agora o povo, os filisteus que venceram a batalha, levaram a arca embora, e Davi falou: peraí, eu vou governar, mas não tem como. Porque quem é que me deu a unção para me governar? Davi pensando: quem é que me ungiu rei? Quem é que me levantou sobre Israel? Quem é que me fez vencer o gigante Golias? Um homem quase de 3 metros de altura, que me fez derrubar numa pedrinha através de um estilingue, de uma funda. Quem é que foi comigo contra os leões e ursos? Davi disse: foi a presença de Deus que foi comigo. Preste atenção nessa revelação de Deus. Davi agora assume o governo. E o povo diz: vamos embora, Davi, vamos continuar. Ele fala: não posso continuar sem a presença de Deus. Preste atenção, meu amado. Deus te trouxe aqui, e esses domingos nós vamos fazer exatamente o que Davi fez. Então Davi foi atrás da arca. Só que Davi, indo atrás da arca, ele fez o seu melhor, segundo a sua força, segundo o seu entendimento. Há muitas pessoas servindo a Deus assim. Vai entendendo? Como, pastor? Há muitas pessoas dizendo: olha, pastor, eu estou fazendo o meu melhor para Deus. Até chora, até se impressiona, até fica com aquela cara de assustado, dizendo: olha, eu estou suando. E às vezes é verdade o que ela está dizendo. Mas não é porque você está fazendo com todas as suas forças que essa é a vontade de Deus. Eu tenho uma expressão simples de uma mensagem para você compreender, uma ilustração de como é o reino de Deus e como muitas pessoas servem. Como, pastor? Assim: Deus, eu vim para a igreja, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo, eu estou ajudando, eu estou varrendo, eu estou cuidando, eu estou pregando, eu estou fazendo. Aí Deus: bacana, legal. Aí na cabeça da pessoa, eu vou conjecturar com você o que é a história dela trabalhando para Deus. Ela está dizendo: Senhor, eu estou fazendo o meu trabalho, a minha obra, o meu sacrifício é como se eu estivesse fazendo um bolo para Deus. Eu vou agradar a Deus fazendo um bolo para Ele. Aí a pessoa está lá, é de madrugada, ela está batendo bolo,
é de tarde, ela está correndo atrás dos produtos para a farinha, para o bolo. Aí é de manhã, ela está fazendo isso, pensando no bolo. É não sei o que, ela está estudando, está trabalhando. Imagina que esse bolo seja muito trabalhoso. Vai preparar o chantilly, vai preparar a cobertura, vai ter decoração, vai ter tudo que você imagina nesse bolo. Aí ela monta e ela vai preparando o bolo e diz: Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor, que coisa linda, é um bolo. Esse é o trabalho dela na casa de Deus, se ela servindo a Deus. Então estamos conjecturando que o trabalho dela é como se ela estivesse confeccionando o bolo para Deus. E ela está dando o melhor, está nem dormindo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, trabalhando para fazer o bolo para Deus. Aí ela termina aquele bolo de não sei quantos anos de construção, de trabalho, de dedicação. Aí ela fala: Senhor, agora chegou o dia de eu entregar o bolo para o Senhor. Toma, Senhor, é o meu melhor. Aí Deus vê aquele bolo, que coisa linda. Aí Deus até olha: filho, que coisa linda, que bolo é esse? Que trabalho dedicado seu, meu Deus, que coisa excelente. Eu vou comer esse bolo, vou cortar esse bolo, até dó de cortar o bolo, tão lindo que ele é. Quanto trabalho você teve. Aí Deus corta o bolo, quando ele vai colocar na boca e morde o bolo, ele... Que é isso? Ela diz: o que foi o bolo? Está azedo, estragou? Não, esse bolo aqui é de morango. E o que tem, Senhor? Aí Deus fala: mas eu não gosto de morango, eu gosto de chocolate. O que adianta eu e você colocar tanto empenho, tanto sacrifício naquilo que Deus não gosta? Tem muita gente assim: eu estou dando o meu melhor. Quem diz que o seu e o meu melhor é o que Deus quer? Deus não quer só o nosso melhor, Ele quer o nosso melhor segundo a sua vontade. Faça o bolo para Deus, mas pergunte para Ele qual é o sabor que Ele gosta. Faça o bolo para Deus, mas pergunte para Ele se Ele gosta de chantilly, se Ele gosta de qual for a massa americana que for. Pergunte para Deus o que Ele gosta. É bonito essa história, a gente oferecer para Deus coisas lindas e o maior sacrifício. Mas escute, eu e você não estamos aqui para implantar ou forçar Deus a engolir o que eu quero oferecer para Ele. Não me importa que eu passei a madrugada de joelho chorando em cima do milho. Eu vou dizer: Deus não quer que você fique em cima do milho de joelho. Ele quer que você adore em espírito e em verdade. É isso que Deus quer que você faça. Tem muita gente pagando penitência em dias de santos, se chicoteando e caminhando a pé e subindo escadas de joelho, pagando promessa. Você acredita que eu já fiz isso na minha vida? Tudo bem que a escada era pequena. Você dá risada porque não era o seu joelho, né? E eu fiquei com uma vergonha tremenda de subir uma igreja. Tinha uma igreja aqui próximo, aqui próximo, Vila Galvão, aqui na Praça Nacional Aparecida, tinha acho que uns 10 degraus, sei lá, 20 quanto era. Aí eu chamei um amigo que fez do lado e estava pagando a promessa. Só que eu fingia que estava conversando com ele, subindo de joelho, 1, 2. Deus não quer o seu sacrifício de tolo, o seu bolo que não serve para Ele. Deus quer que você faça o que Ele quer que você faça. Davi então resolveu fazer o bolo que achou. Mandou buscar a arca da aliança. Mandou pegar bois novos, uma carruagem nova e colocar a arca sobre esses carros de bois. E disse para usar: pode trazer a arca. E eu vou dizer, eu vou oferecer para Deus algo maravilhoso. Põe bastante instrumento, põe símbolo, põe cordas, põe tambores, põe tudo que você imaginar. Põe e vem tocando as músicas e vem trazendo a presença. Afinal, que coisa linda. Melhor carro zero, boi novo, boi nunca usado. Os boizinhos é tudo bonitinho, cheirosinho. Põe um perfuminho no boi. Pss, pss. Mas era isso que Deus queria? Usar veio junto. Usar, já dissemos que usar significa força. Lá vem Davi fazendo por força, a obra de Deus pela força. Há muitas pessoas fazendo assim. Ele foi trazer a presença, de repente o carro de boi, os bois tropeçaram, diz a Bíblia, e Uzá quis sustentar a arca para não cair. E quando ele tocou na arca para segurar a arca, morreu fulminado.
Ficou todo mundo assustado. Que negócio é esse? Que Deus injusto é esse? Como é que pode? O cara quis ajudar a arca, a presença de Deus, mas a arca é a presença. Diga, a arca é a presença. Dá para ser melhor? Diga, a arca é a presença. Quiseram segurar a presença de Deus, quiseram sustentar a presença. Eu digo para você, não tem homem nenhum que sustenta a presença de Deus. Não tem pessoa nenhuma que sustenta a obra de Deus. Essa obra não é sua, não é minha, não é de pastor, não é de bispo, não é de apóstolo, não é de querubim, de serafim. Essa obra é do Senhor Jesus Cristo, e Ele sustenta por si só. Ele é poderoso, não precisa de força, não precisa de ajuda, não precisa de pessoas para poder dizer eu fiz. Não, Deus usa você, mas Deus não depende de você. Davi diz lá que esse negócio aí, vê se alguém quer ficar com essa arca. Acharam a casa de Obed-edom, enfiaram a arca lá dentro. Obed-edom, pela história, diz que era um dos filisteus. Não era cristão, não servia a Deus, não era sacerdote, não era nada. Mas Obed-edom diz, pode deixar a arca aqui em casa, pode colocar aqui, vem cá. O pessoal não pode colocar aqui mesmo que já morreu um ali agora, melhor deixar por aqui. Obed-edom, aquilo que ele deve ter feito. Não, pode colocar aqui dentro do meu quarto, um lugar bonitinho, coberto, para não estragar. Tão linda essa arca, por favor, coloque ela aqui. Enquanto todo mundo com medo, Obed-edom diz, pode deixar. Davi foi embora com medo, largou tudo, os músicos saíram correndo, porque não adianta tocar música. Deus não quer pessoas que toquem, Deus quer pessoas que adorem a presença dEle. Perceba que o bolo do nosso jeito não dá muito certo. Tem que ser do jeito que Deus quer. Aí a história percorre dizendo que Obed-edom prosperou de uma forma extraordinária. Esse ano é o ano do extraordinário de Deus sobre a nossa vida. Como do nada, de repente a arca estava ali, todo mundo com medo. Aquele homem paupérrimo, pobre, doente, quebrado, falido, arrebentado, destruído. Em 3 meses Deus muda a história de Obed-edom. E nós compartilhamos dizendo que Obed-edom, no original, Obed significa servo. E Edom vem do original da palavra Dan, da sua raiz, que significa sangue. Então o servo do sangue prospera de forma sobrenatural, em que todo mundo de forma visível e palpável olhava aquele homem. O que aconteceu com ele? O homem, ele e a família dele é tudo doente, cheio de problema, todo arrebentado, falido, devendo para Deus e o mundo. Só para 2 pessoas, para Deus e para o mundo. Mas de repente, em 3 meses, todo mundo viu a prosperidade extraordinária. Preste atenção nisso, queridos. Eu disse quantos meses? Davi, peraí, todo mundo estava com medo. Só que nesses 3 meses Davi foi buscar a direção de Deus. Porque fazer coisa por força gera morte. Usar. Fazer coisa por força gera, mas fazer coisa pelo Espírito gera vida. Davi diz, espera aí, eu sou o rei, mas eu preciso entender para buscar a arca. O quê? A primeira coisa que eu disse, a arca fora feita para carregar no ombro de quem? Do sacerdote, não em carro de boi. Por quê? Porque a presença de Deus não é carregada por pessoas, por coisas. A presença de Deus, pastor, eu cheguei aqui na igreja, eu senti a presença de Deus aqui na parede. A unção de Deus é transferível, sim, mas a presença de Deus está em você. Quando você sair daqui, Deus vai com você para a sua casa. Quando você voltar para o seu trabalho, sabe que você está entendendo o que Deus está falando? Então levante sua mão. Quando você voltar para o seu trabalho, a presença de Deus vai com você para o seu trabalho. Quando você chegar na sua casa, a presença de Deus vai chegar com você na sua casa. Sabe o que é isso? Em Deuteronômio diz, aonde você pôr a planta dos teus pés, bendito serás, diz o Senhor dos exércitos. Aonde você tocar sua mão, vai prosperar, diz o Senhor dos exércitos. Davi diz, espera aí, essa arca não carrega de qualquer jeito, a presença não é através de coisas. É por isso que tem pessoas fazendo imagem, tatuando a imagem, escrevendo Jesus. Eu digo para você, não adianta nada. Jesus não é carregado por uma tatuagem e nem pela imagem numa papelzinho na sua carteira. Jesus é carregado através de sacerdotes que adoram o Senhor em espírito e em verdade e que buscam a sua presença. E eu vou dizer uma coisa, hoje no tatuador não está aqui, mas você vai sair daqui marcado pela presença do Espírito Santo de Deus, que vai marcar a tua história de uma forma sobrenatural para sempre. Olha para o seu irmão e diga assim, fala para ele, fica à vontade.
aqui você pode dar glória a Deus. Queridos, preste atenção. Davi aprendeu muito bem. Agora Davi volta. Como? A Bíblia diz que ele veste um manto sacerdotal. Davi era sacerdote? Era rei. Mas a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Se você entrou aqui como ninguém, tu vai sair daqui hoje como rei e sacerdote de Deus, para a glória de Jesus. E Davi aprendeu que precisava sacrificar. Por quê? Por que estava dando certo na casa daquele homem? Porque ele não era qualquer um que fazia por força. Ele era o servo do sangue, Obed-edom, servo do sangue. Quem é o sangue? É o sangue de Cristo que marca a minha e a sua vida. E quem é o servo? Somos nós. Se você é servo do sangue, se prepara para prosperar, porque Deus tem milagre, tem vitória e tem resposta para mim e para a sua vida. Escute isso. Calma. Isso é uma introdução daquilo que já foi dito, que você recebeu, mas Deus está renovando a minha e a sua fé. Agora escute, este homem Davi, agora volta experiente, como sacerdote, não como alguém por força. Porque sacerdote não anda por força, ele anda pela direção do Espírito. Você já pensou um negócio, uma empresa, um negócio, um trabalho, comprar um negócio pela força? A gente insiste, às vezes fala, meu Deus, está dando errado. E quando compra, depois quebra, rouba, estraga, não dá certo. Você fala, meu Deus, mas foi tanto sacrifício. Deus está dizendo, calma. Há empenho, há posicionamento, mas com Deus as coisas são diferentes. Em João capítulo 15 diz a palavra de Deus, que Ele é a videira e nós somos os ramos. E ele continua dizendo o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Repete bem alto: sem mim nada podeis. Olha para o seu irmão e diga: se Deus não fizer, não adianta colocar força. Vai gerar desgaste, vai gerar morte. Mas se Deus colocar a mão dele, se prepara que a tua história vai ser transformada para a glória de Jesus. E sabe a informação que Deus está me dando aqui hoje? Ele não vai pôr a mão não, ele vai pôr tudo o que ele puder sobre a sua vida. O milagre de Deus vai alcançar a sua história e você vai testemunhar o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Davi entendeu bem, aprendeu quem é aquele homem, o servo do sangue. Chegou Obed-edom. Oi, rei, bem? Mas você é Obed-edom? O cara cheiroso, agora cheirando um perfume importado, arrumado, saudável. Você já viu a aparência de alguém paupérrimo, quebrado financeiramente? Ainda que seja novo, ele fica envelhecer? Mas agora um cara próspero, curado, saudável, sadio, usando os melhores cremes que você imagina em perfume. Quando olharem para ele, que é o Obed aí, tudo bem? O cara que está bem, ele próspero, ele fala já assim, ó. Ele fala sorrindo. É Gênesis, Apocalipse, a benção. É o tempo todo crendo. Aí Davi diz, tudo bem? Tudo, glória a Deus. Só vim te dar essa notícia, que eu vou ter que levar a arca embora. Você imagina se o cara em 3 meses a vida dele mudou? Ele ia deixar a arca embora sozinha? Nem que ele tivesse que fugir escondido com a arca. Ele disse, rei, eu só quero te pedir uma coisa. Eu não vou ficar mais aqui. Aonde o rei levar essa arca, eu vou estar junto com ela todos os dias da minha vida. O rei disse, tu está contratado. A partir de hoje tu vai ser o porteiro responsável que vai cuidar da arca e vai liberar quem acessa ou quem não acessa essa arca. Ou ele disse, é isso que eu quero. Vou com a minha família, porque quem experimentou a presença nunca mais vai viver longe dela. Obed-edom entendeu, então o rei disse, agora eu vou levar. Só que o rei disse, agora eu vim como sacerdote, porque eu entendi que você é servo do sangue. E por isso que você prosperou, porque tem sangue, porque tem sacrifício e tem renovo. Então agora eles eram 12 quilômetros mais ou menos de distância, que é o que estava a cidade onde Davi tinha que levar a arca. A Bíblia diz que cada 6 passos, no 7º passo, ele levantava um altar e sacrificava a Deus. Sangue. Ele dizia, eu preciso ser o servo do sangue. Cada 6 passos, no 7º dia, ele fazia um sacrifício. 12 quilômetros. Você imagina quanto sacrifício ele ofereceu para Deus, Douglas? Tem gente que acha que já ofereceu muito para Deus. Você imagina, 12 quilômetros. 6 passos, no 6º ele parava, chegando no 7º,
sacrifício ao altar para Deus. Animais sacrificava e oferecia holocausto ao Senhor. E sabe o que aconteceu? E eles voltaram agora, a Bíblia diz, pulando, louvando e adorando a Deus. Não era só instrumentos, agora era adoração. A presença voltou para que o rei pudesse governar, porque jamais governaria sem a presença de Deus. Escute uma coisa: o que é que você quer fazer pela força? Não faça. Deus vai dar estratégia para você e direção para a sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou colocar as minhas mãos para conduzir e prosperar o seu negócio. Eu vou abençoar a tua estrutura, a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história de uma forma sobrenatural. E Deus falou para mim, e se você entrou aqui para quê? Porque nós cremos no profético, que em 3 meses Deus vai mudar a minha e a sua história para a glória e honra do nome de Jesus. Escute, é o que a Bíblia fez na vida de um homem que não cria. Se você crê, se prepara, porque Deus vai cumprir na sua vida. Levante a mão assim: receba de Deus a providência do céu. Aplauda Ele, queridos. Só para você entender, se você quiser anotar e pesquisar depois, em 1 Crônicas 15, 21 e 16, 38 fala que ele agora se tornou guarda do templo, Obed-edom. Ele virou segurança do ambiente. Ele protegia e liberava, porque ele queria viver com a presença. Tudo isso mudou. A história de Israel, a prosperidade, o milagre começa a acontecer. Com quem estava com medo de Deus agora estava dizendo: Deus, tu és maravilhoso. Deus, tu és tremendo. Então o que eu e você estamos compreendendo, entendendo hoje, que é impossível em você viver sem a presença. Escute isso: um homem que não conhecia, que não servia, que não andava com Deus, quando recebe a presença, a sua vida é mudada. É tão mudada que ele não só recebe a bênção por 3 meses, ele recebe a bênção nos 3 meses, mas ele muda de vida. Ele pede para o rei, e o rei o contrata como guarda do templo, para que ele pudesse proteger aquilo, porque ele não queria jamais viver. Ele disse: espera aí, se em 3 meses a presença de Deus mudou a minha história, o que eu vou fazer o resto da minha vida longe dele? Não tem como. Preste atenção. E nesses 7 domingos representará os 6 passos, e no 7º o sacrifício. Qual é o maior sacrifício perfeito? É o sacrifício da cruz do Calvário. E é exatamente o que simboliza este ato aqui que nós estamos fazendo hoje. É sentar à mesa a qual Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e disse para os seus discípulos: é necessário que eu morra, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: através do sacrifício do sangue, a prosperidade e a presença de Deus vai alcançar a sua vida. O que nós entendemos que através do sangue a marca da promessa está sobre nós. Escute, e quando a marca da promessa está sobre nós, nada, nenhum mal pode nos suceder, praga alguma chegará à nossa tenda, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Sabe por quê? Porque você tem a marca do sangue de Deus sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro está sobre você, o sangue de Cristo está marcando a sua vida. E quando nós tomamos da Santa Ceia e comemos do corpo, estamos marcando a nossa vida, apresentando os passos do sacrifício, dizendo: Deus, chegou o tempo de a gente viver perto da tua presença, cheio da tua presença, repleto da tua presença, porque sem a tua presença é impossível nós vivermos. Agora escute, o que está acontecendo, o que aconteceu na vida de Obed-edom, um cara que não sabia o que era Deus. Eu vou dizer: se prepara, porque você sabe o que é Deus, você veio consciente neste lugar, então se prepara. Se Deus mudou a vida dele, é Bíblia, é a palavra, não sou eu que estou inventando isso. Ele vai mudar a sua vida em 3 meses, eu profetizo. Ele vai mudar a nossa vida, eu recebo. Bate no peito, diga: eu recebo. Se você recebe, receba dele sobre a sua vida. Nós precisamos crer. Mas o que foi feito, pastor, o que Davi fez, nós estamos fazendo. Nós viemos adorar, nós estamos entregando adoração, nós estamos entregando sacrifício, nós estamos aqui para sacrificar, nós estamos aqui para participar do corpo, sentar à mesa e dizer: Deus, eu não quero mais viver sem a sua presença. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Escute isso: a presença de Deus é algo sobrenatural. Vê se é possível e você ficar longe dela. Vê se há possibilidade. Abre comigo em Êxodo capítulo 33. Êxodo
Gênesis é o segundo livro da Bíblia. Êxodo significa saída, no original saída. O que é saída? O povo estava preso, cativo no deserto. E agora, quando Deus manifesta a sua glória, ele então sai do deserto para a terra prometida. Deus está dizendo: se prepara, porque é um êxodo de Deus sobre a sua vida, é uma saída de Deus para você. Se você está pensando que as suas finanças estão sem saída, que o seu casamento está sem saída, que o seu ministério está sem saída, que a sua família está sem saída, que o seu filho está sem saída, que o seu pai está sem saída, que a sua história está sem saída, Deus está dizendo: eu vou abrir o mar vermelho e vou manifestar a minha glória sobre a sua vida. Êxodo capítulo 33. Quantos abriram? Diga amém. Eu não abri porque eu não disse amém. Êxodo 33, verso de número 15. Já dá para dar glória aí já, irmão? Queridos, tem pessoas que vai no futebol e falam assim: pastor, eu estava torcendo, era Libertadores. Você fala, quando ele falar para você, fala: Libertador é o Cristo que eu conheço, Ele que liberta. Na Libertadores o pessoal solta fogos, solta, dá grito, grita para a bola correndo. Imagina se for Cristo libertando você, que você tem que fazer para dar glória a Deus. Tem gente que solta fogo para o time de futebol que não faz nada para ele. Eu vou dizer: Jesus libertou você. Você é livre, você é livre, você é livre. Você pode celebrar Ele. Aleluia. No futebol tem a Libertadores. Depois da Libertadores vai para qual? Qual campeonato? Jesus não fez você campeão mundial, Jesus fez campeão você universal, na história, no planeta. A vitória do Senhor sempre será maior sobre a minha e a sua vida. Amém? Quem abriu em Êxodo 33, verso 15? Olha o que diz a palavra de Deus. Então lhe disse. É Moisés que está falando para Deus. É Moisés que está conversando com Deus. Olha o que diz no verso 12, eu vou chegar no 15, verso 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta o que está e atenta que esta nação é o teu povo. Verso 14. E disse: pois irá, e a minha presença é contigo para te fazer descansar. Verso 15. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Moisés olha para Deus e diz o seguinte: se a sua presença não for conosco, eu não saio desse lugar. Meu irmão, minha amada, se você entrou aqui achando que está vivendo um conto, uma história da carochinha, eu digo para você, talvez até o final você vai entender que essa história vai ser verídica, porque a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. A sua casa vai ser impactada, porque Moisés sabia bem quem ele era. Moisés era alguém limitado, frágil, debilitado, se sentindo pequeno, aquele de pedir o sinal a Deus: Deus, o que eu faço para libertar 3 milhões de pessoas do deserto para a terra prometida? Agora Deus está falando com ele. Escute, não era qualquer pessoa que estava falando com ele. Não foi uma notícia que veio por carta. Não chegou para ele um e-mail, um WhatsApp. Aí o zap para ele. Olha, peraí, alguém me disse para mim: pode ir que está tudo certinho. Não, o próprio Deus falou com ele: Moisés, pode ir. Quem falou com ele? Deus. Moisés, pode ir, eu sou contigo, eu te abençoo. Aí Moisés olha para ele: Senhor, eu vou te falar uma coisa.
Se a sua presença não for comigo, eu não saio desse lugar. Sabe aquele menino mimado batendo no pé? Eu não vou sair daqui. Ele está dizendo, eu não sei fazer nada se o Senhor não for comigo. Eu não sei fazer nada se a sua presença não é comigo. Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei andar, eu não sei trabalhar, eu não sei agir. Escute uma coisa, a partir de hoje, a tua empresa, o teu negócio, o teu trabalho, a sua vida, Deus vai ser com você. Deus vai dar direção, Deus vai conduzir, Deus vai mostrar. E se Deus não for, não faça, não faça. Só saia se a presença dele for com você, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem como. Aleluia. Algumas pessoas não discerniram ainda isso. E estão fazendo coisas, sabe como? É o que eu disse, igrejas, pastores estavam mostrando para o Douglas, compartilhando por um vídeo de uma igreja que existe agora. Todos os jovens estão indo para lá. Todos os jovens estão indo para lá, meu Deus. Aí os pastores, e agora o que eles estão fazendo? Vamos fazer aqui também. Aí sabe como que é? Aí eles pegam um evento de jovens, aí ele pega o contrato, um caminhão pipa com água pressurizada, aqueles de caminhão que derruba 30 pessoas e joga, e o jovem fica pulando, se jogando na terra, batendo a cara no chão, e eles aumentam o som e ficam se batendo, rolando, e fala que isso é a presença de Deus. Mas quem que jovem que não vai querer estar lá, irmão? Até eu fiquei com vontade de ir. Entretenimento é fácil chamar a multidão, meu irmão. Eu não vou fazer nada, porque o que manda aqui é a presença de Deus. Sabe quem te trouxe aqui nesta manhã? Foi a presença de Deus. Sabe quem te impacta nesse lugar? É a presença de Deus. E se Deus não fizer, eu não faço nada. É Ele que vai fazer, é Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar, é Ele que vai curar, é Ele que vai restaurar, é Ele que vai prosperar, é Ele que vai fazer na sua vida. Se você quer, levanta a mão, porque Ele vai fazer. Aleluia, aplauda Ele. Aí sabe o que um pai acha? Ai, graças a Deus, meu filho está em boas companhias, está na igreja. Se não há transformação, não adianta você estar no prédio. Não adianta você carregar arca em carro de boi e fazer o bolo que Deus não quer. Não é o que você acha, não é porque tem o nome igreja, não é porque tem o nome ministério. Meu irmão, a Bíblia não muda. Você vê aqui na Bíblia José, Elias, Ezequiel, Daniel, esses jovens, eram jovens presos na Babilônia. Vê se tinha entendimento para ele. Vem para o culto hoje que vai ter uma roda gigante. Vê se tinha isso nos cultos da Bíblia. Aqui não é, pastor, naquela época era outra época, nós estamos em outra época, século 21. A minha Bíblia diz que o meu Deus não muda, Ele é imutável. A minha Bíblia diz que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Mas é uma bênção do quê? O que é uma bênção? Igreja cheia de pessoas vazias, pergunta quem é Jesus, manda citar a Bíblia, manda falar nomes de personagens bíblicos, manda falar de testemunho de vida com Deus, não conhece, não sabe, não tem transformação, não tem a presença. Moisés faz biquinho e diz, Senhor, olha o jovem Moisés, se a sua presença não for, não saio daqui. Eu não ando sem a presença de Deus. Eu não me movo sem a presença de Deus. Eu não faço nada sem a presença de Deus. Quantas vezes eu e você fizemos coisas sem a presença e quebramos a cara? Sabe por quê? Porque foi para força. Apareceu um amigo aí, um negócio muito legal, uma sociedade. Vamos virar sócio. Acho que isso aconteceu comigo só, na minha história. De tantas coisas e oportunidades que apareciam, e a gente se empolga. Aí apareceu um carro aí na época do Ômega, que era o melhor carro. Falei, eu queria vender o planeta para comprar o Ômega. E eu corri atrás, pedi, falava com meu pai, falava com não sei quem. Vendi tudo que eu podia vender para fazer. Aí graças a Deus eu não comprei o Ômega. Uma vez eu insistindo nessas... Moleque novo, eu preciso comprar um carro. Comprei um carro importado, um Passat alemão importado, que eu mostrei para meu pai falou assim, bacana. Eu falei, nossa, mas você ficou triste? Ele falou, fiquei. Não é o momento de você ter um carro desse. Eu falei, peraí, misericórdia no carro, coisa mais linda, tudo automático, não sei o quê. Terceiro dia, andar com o carro, estava conhecendo o carro ainda, vou para tal lugar.
põe R$100 de combustível. 2 metros, põe mais 100. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? 3 metros, põe 500. Eu falei, Jesus Cristo. Aí deu um problema no motor. Tive que arrumar o câmbio do carro. Para mim, que não tinha condição. Aí na época um mês depois eu vendi o carro. Eu estava dando glória a Deus e fazendo culto de ação de graça. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente faz sem a presença, sem a direção de Deus. Se você tem um carro importado, passar de alemão, fique em paz, se você tem condição de ter. Deus abençoe. Mas naquele momento eu não tinha condição de fazer isso. Aí um dia eu fui com meu pai, fizemos um consórcio, já fazendo um bom tempo, consegui tirar uma carta e peguei um golzinho em bola. Aí meu pai começou a dar glória a Deus, fazer festa em casa. Falei, agora eu estou feliz. Aí quando eu andava com o carro, aquele R$100 durava 2 meses. Eu falei, meu Deus, eu estou mais ainda. Que alívio. Muitas coisas a gente faz pela nossa força. E não é Deus que está dando a direção. É nós que estamos querendo, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Calma. Você vai conquistar a arca, quando estiver lá, tudo vai prosperar na tua história. Só que a prosperidade não traz peso. A prosperidade não traz destruição. Tem gente, irmão, que está lá, comprou um carro, coisa mais linda. Meu Deus, pastor, eu comprei uma Ferrari. Mas você mora onde? Mora na Ferrari. Você mora com quem? Eu e meus 15 filhos dentro da Ferrari. Mas a Ferrari tem seguro? Não. É por isso que eu moro lá dentro também, porque não tem. Se alguém roubar, eu vou junto. Tem coisa que não tem cabimento. Tem coisa que a pessoa quer usar a marca mais cara que existe. Eu já falei sobre lá, Louis Vuitton, a bolsa custa 30 mil, dentro do busão. A sua bolsa compra o ônibus. Mas é importante ter isso. O importante é ter a presença de Deus sobre as nossas vidas. Porque a presença de Deus vai mudar não só a sua bolsa, vai mudar dentro dela a carteira, a condição, a sua história, a sua vida, a sua família, o seu casamento. Não adianta você ter a melhor bolsa se o seu casamento é quebrado. Não adianta você andar no melhor carro se você não tem paz. Não adianta seu carro ser blindado. Se Deus não guardar, você morre lá dentro, fulminado com a presença dEle. Deus tem mais para a sua vida. É a presença dEle que vai conduzir você. Aleluia! Aleluia! E sabe o que é o pior dessa bolsa? Que é 30 mil com a bolsa, não cabe nada dentro dela. Normalmente é assim. É igual comida aqueles pratos. Quanto que é o prato? R$280. O que vem? Essa é a ervilha que você está vendo aí. Deus tem uma prosperidade sem medida para mim e para você, em nome de Jesus. Diga, se a presença de Deus não for comigo, eu não vou sair do lugar, até que Ele dê a direção para a minha vida, até que Ele fale no meu coração, até que Ele conduza a minha história. Deus está dizendo, se prepara. Deus é poderoso para mudar. Eu falei 3 meses, Ele pode mudar hoje a tua história. Ele pode mudar agora a sua vida. Ele pode mudar o seu casamento e tocar aquela pessoa que está distante e dizer, volta para casa, porque Deus está agindo, o Espírito está transformando, Deus está operando. Ele é poderoso para isso. Quando a presença dEle vai, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá, diz o Senhor. Se prepara. Parece até uma piada. Faz tempo, esses dias nós estivemos juntos, inclusive com o Douglas mesmo, com a Adriana. Aí nós fomos comer num restaurante italiano. Ah, não, era no espetinho de gato mesmo. Chegamos lá no espetinho, é real isso. Chovendo, irmão, clima, nada, terrível, não tinha nada, não tinha ninguém, nem gato tinha. Quando nós pisamos lá, o negócio chegou umas 200 pessoas. Quando você colocar a planta dos teus pés, o lugar vai prosperar. A bênção de Deus vai chegar, o milagre vai acontecer.
Você vai ser benquisto onde você estiver, porque Deus está com você. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu estou começando um tempo novo na sua vida, eu estou começando um tempo novo na sua história. Mas se prepare e fique atento. Deus está ajustando a sintonia para que você ouça a voz do Espírito, para que você ouça a direção de Deus e não faça nada sem a presença dele. Se prepara, tu vai sair hoje com a presença de Deus abraçada com você, marcado pelo poder do Espírito Santo. Se a presença de Deus não for, eu não vou, não tem como eu ir. Eu vou para onde sem a presença de Deus? Diga, eu vou para onde sem a presença de Deus? Porque quando você está com a presença de Deus, olha a diferença. Olha a diferença da presença. Aí você está com a presença de Deus, você fala: eu vou entrar aqui. Aí o Espírito Santo fala: aí eu não entro. Aí você vai dizer: ixi, não é para mim entrar aí também não. Aí você está com a presença de Deus, e você pega o telefone, aí você vai olhar, e o Espírito Santo fala: aí eu não olho. Aí você vai dizer: eu quero andar com a presença de Deus todos os dias. Porque você não pode ser crente só na igreja. Você vai ser crente no bastidor, na sua casa. Você vai ser crente quando o seu banheiro estiver fechado, você estiver com o celular na mão. Tu vai ser crente quando o seu WhatsApp não precisa ser senha nem para a família, nem para a esposa, nem para a mulher. Porque você é livre, porque você anda com a presença. Quem anda com a presença não deve nada para ninguém. Sabe por quê? Porque os céus todos veem o que você faz. Sorria, você está sendo vigiado pela presença de Deus. Se é para Ele, aplaude. Aleluia. Mas uma pessoa sem a presença, ela entra onde ela quer, ela faz o que ela quer. E isso não funciona, sempre vai dar errado. Você já percebeu que alguma vez você estava dirigindo, quem dirige normalmente, ou anda a pé, qualquer lugar que você tiver, de repente você sente um incômodo e fala assim: não vai para essa rua não, vai pela outra. E do nada você muda o caminho. Com quem já aconteceu isso? Levante a mão. Levanta a mão bem alto, bem alto. Isso chama-se a presença de Deus dizendo para você: eu estou te livrando, eu estou te guardando. Algumas pessoas: mas como é que ouve a voz de Deus? É assim. Quando você veio para a igreja, convide alguém, essa era a voz de Deus. Quando você chegou aqui, essa era a voz de Deus. Deus está falando com você agora. É Deus falando e está dizendo: eu estou conduzindo você a um caminho de sucesso, de milagre, de vitória. Se prepara, porque a presença de Deus vai te fazer prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. Eu estava pregando esses dias e estava um tecladista na igreja do pastor Jazz, tocando, e até eu falo isso no culto. Tremendo aquele teclado, e toca muito bem, uma bênção. Aí algumas pessoas, quando entram às vezes no YouTube e vê algumas mensagens nossas, que nem tem esse fundo aqui, por exemplo, o fundinho musical, bem suave, está aqui, quase não dá nem para ouvir. Mas algumas vezes já ficou mais alto gravando, nós gravamos até mais alto, nós falávamos sobre vamos baixar mais para não atrapalhar, para não incomodar. Mas aí algumas pessoas falam: a estratégia é a música para mexer com a emoção. Irmão, escute uma coisa: quem criou a música foi o Senhor. Eu ando na estratégia do céu. Se você anda na estratégia do inferno, eu não sei. Quem criou a sua emoção foi quem? Quem criou sua vida foi quem? Quem criou sua boca foi quem? Então que está parado, calado, adora Ele, diga glória a Deus. Foi Deus que criou você para adorar a Ele. A estratégia, irmão. A Bíblia diz que o diabo é imitador, ele copia as coisas de Deus. O meu Deus não, Ele é o criador de todas as coisas e criou só para te abençoar. Só que há pessoas pegando o que é de Deus e entregando para o diabo, dizendo: não, não faz, não toca, não mexe, não sei o que, não. Quando Davi entendeu, ele falou: vamos adorar. A presença vem através da adoração, porque Deus diz a palavra que Deus habita no meio dos louvores. Se Deus habita no meio dos louvores, quando você está murmurando, quem que habita lá? Não precisa falar não. Quando você está xingando, que você fala: não tem problema eu falar palavrão não, porque ainda se sai palavrão da sua boca, se converte. Que você é ímpio ainda se você faz isso. Você não é crente. Não, pastor, mas pisou no meu pé, meu irmão. O que tem a ver? Quando você fala um palavrão passador? A árvore boa nunca vai ter fruto mau. E quando você tem a presença, os frutos são transformados na sua história. Quando você tem a presença, o fruto pula em você, molda você, transforma você. Quando você tem a presença, você é conduzido por Deus. Quando você pensa em fazer algo, Deus fala: não, aí não faça isso, porque a minha presença está te conduzindo, a minha presença está te guiando, a minha presença está te dando direção para que você viva a minha glória e o meu poder.
Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A presença de Deus é algo que não podemos fazer sem que ela vá junto conosco. Essa presença que Moisés recebeu, no significado em hebraico, que significa a presença de Deus, significa descanso. Significa, aqui quer dizer confiança, confortadora e serena. Quando você tem a presença, você está seguro que nada vai te suceder. A presença de Deus significa, preste atenção, guarde isso no seu coração, confiança confortadora e serena. Quando você tem confiança, meu irmão, ninguém pode te parar. Quem é que pode parar alguém que nunca desiste? Caiu. Quem não desiste vai fazer o quê? Caiu. Quem não desiste vai fazer o quê? E vai continuar. Nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nunca desista, nunca desanime, nunca desista, nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quem vai vencer quem nunca desiste? Ninguém pode parar quem nunca desiste. Ninguém pode parar você. Se você nunca desiste, receba um milagre, receba a vitória, receba a promessa, receba a cura. Se caiu, vai levantar. Se tombou, vai se erguer. Se doeu, vai ser curado. Se morreu, vai ressuscitar em nome de Jesus Cristo. Tem gente, quando a gente lê a passagem de Daniel, fala do decreto que foi conforme a lei dos medos e dos persas, que aquele que fizesse uma petição ao seu Deus no espaço de 30 dias seria lançado na cova dos leões. Ainda existe Daniel que não se curva a decreto. Mas hoje, qualquer decreto que cria no Estado, há pessoas que qualquer coisa para de fazer as coisas de Deus. A Bíblia não mudou não, a história continua sendo escrita. É bonito ver a história de Daniel, mas como que vai ser a sua história quando lerem seu livro? Porque a história de Daniel parou para a gente ler. Só que quando chegar no céu, eu tenho certeza que Daniel vai querer conhecer a minha e a sua história. Daniel vai dizer, deixa eu ver aqui a história do Douglas, peraí. Deixa eu ver aqui a história do Rodrigo Ortunho. Por que só nós temos a chance de ver a história desses personagens, que um dia vamos estar com ele nos céus? Quando nós chegarmos lá, Deus vai falar assim, o seu livro está pronto. Vamos ler o que aconteceu? Porque é bom falar do pecado de alguém na Bíblia que errou, né? E quando o seu tiver escrito para a história? Nós precisamos entender que se nós não se curvar à presença agora, nós estamos caminhando fadado ao fracasso. Mas se a presença de Deus chegar agora e nós recebemos, se prepara. Se prepara que você vai ser como Obed-Edom, estava falido, quebrado, destruído, mas vai ser restaurado, próspero, abençoado, porque Deus está levantando você. Faça que nem Moisés. Se a sua presença não for, eu não saio daqui, Senhor. A partir de hoje eu não ando mais sem a presença de Deus. A partir de hoje eu não faço mais nada sem a presença. Pastor, mas como que eu vou fazer? Fica tranquilo, Deus não deixa ninguém confundido. Se você está em dúvida, não faça. Quer um sinal de Deus? Tem dúvida? Não faça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A presença de Deus é algo extraordinário sobre as nossas vidas. Olha como Deus era a presença de Deus na vida de Abraão. A presença de Deus era tão poderosa e tão evidente na vida de Abraão, que tudo que ele fazia, Deus manifestava a glória e o poder dele sobre aquele homem. A partir do momento que ele vira Abraão, a sua identidade é mudada, a presença de Deus é real. Olha que a palavra de Deus em Gênesis 21, 22, você não precisa nem abrir, eu vou citar para você. A presença de Deus, Abraão disse assim, Deus é contigo em tudo o que fazes. Quando a presença é com você, Deus é com você em tudo que você fizer. Irmãos, sabe o que acontece comigo, com você? É incrível. Existe uma receita, se você fizer ela vai dar certo. E essa receita chama-se Palavra de Deus. Aí a gente vem para o culto e fala, Deus, fala comigo. Algumas pessoas que mandam mensagem, essas pessoas elas não devem mandar para mim só. Elas devem mandar para todo mundo que se diz pastor ou crente. Mas elas mandam para mim, pastor, eu ouvi a palavra, tremenda palavra, o culto poderoso. Mas Deus quer falar alguma coisa comigo?
falo, mas Deus já não falou através da palavra? Não, mas tem mais alguma coisa? Falei, tem aqui, tem uma da minha parte. Quer? Cria vergonha na sua cara e vai se converter. A pessoa quer ouvir o quê? Se Deus falou com ela, não resolveu, quem que sou eu para resolver a vida dela? Se essa palavra que Deus está dizendo, que a presença dele vai te acompanhar em tudo que você fizer, e tudo que você fizer vai prosperar e vai ser bem-sucedido, o que mais que a gente vai querer se Deus não está falando conosco? E escute, pastor, então ele está falando, tá, porque eu vou dizer uma coisa, pessoas ouvindo isso, mas dizendo, olha, mas ainda tem algumas coisas que eu vou fazer, falta eu resolver isso. Mas Deus quer que você resolva? Ou é para você abortar agora e dizer, Deus, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam, e vou me avançar para o alvo do prêmio da soberana vocação em Deus, porque a partir de hoje eu não quero mais fazer nada assim a tua presença. Pastor, eu estava orando, Deus mostrou para mim em coração, Deus confirmou, a pessoa vindo pedir orientação. Eu estava orando, Deus confirmou, Deus já falou, Deus já disse, está tudo certo. Eu queria que o Senhor abençoasse. O que o Senhor acha de Deus, meu relacionamento para namorar com essa pessoa? Mas quem que é essa pessoa? Não, mas ele é crente? Não, mas vai se converter, eu vou pregar para ele ainda. O que eu vou falar para uma pessoa dessa que ela já vem com tudo definido para falar? Aí eu falo, continue fazendo o que você quer, por força. Porque a presença não está aí. Porque quem tem a presença não tem dúvida. Quem tem a presença não anda sem a direção. Quem está entendendo o que Deus está falando? Sabe por que muitas vezes as pessoas não querem a presença? Porque a presença é luz. Diga, a presença bem forte, é luz. E sabe o que faz quando a presença é luz? Tudo que você faz fica evidente. Você já viu alguém errando debaixo do holofote? Normalmente a pessoa que vai errar, ela faz o quê? Vai se esconder, vai para o lugar escuro, vai fugir das pessoas. Cadê aquela pessoa lá? Eu fui para a igreja falar com o pastor, você precisa ver. Eles entre si conversando. O diabo possuiu o pastor de um jeito. Por quê? Porque o pastor não concorda não. Mas esse capeta se levanta contra a nossa vida, hein? Porque a pessoa ela quer ouvir o que ela quer, não o que é verdade. Quem já definiu o que ela quer, você pode pregar o que for, ela vai dizer, nasci assim, vou morrer assim. Ai meu Deus, que medo. É muita ignorância, né? Se você nascesse na Índia, será que você ia ter o costume que você tem aqui no Brasil? Ou você é um influenciado por tudo que te ensinaram? Pela sua avó, que cortava a cabeça do peixe. E até hoje você corta, porque você aprendeu que tem que cortar a cabeça. Mas te pergunta por que você corta a cabeça, você fala, não sei, eu aprendi assim. Só que a sua avó cortava a cabeça do peixe porque o forno era pequeno. Hoje o forno cresceu, está gigante e você está cortando a cabeça. Mas é porque a gente aprendeu assim, a gente quer continuar do jeito que me ensinaram. Afinal, eu vou mudar para quê? Eu aprendi assim. Deus vai desconstruir valores mentirosos na sua vida aqui hoje. Deus vai quebrar mentiras e heresias que você aprendeu porque te ensinaram. Te ensinaram que se você ficar pedindo, clamando, andando de joelho, comendo lentilha e pulando onda, dá certo. Eu vou dizer para você, isso é mentira do diabo, porque o meu Deus é o dono do mar, você não precisa pular onda, é Ele que te carrega, é Ele que te sustenta. O meu Deus, você não precisa de vela, é Ele que a tua luz é o sol da justiça, Ele é o Deus que te lava, que te purifica, que te limpa, Ele é muito mais do que você pensa. O meu Deus é mais poderoso que esse crucifixo, que não muda a vida de ninguém. Mas eu aprendi assim, saiba respeitar. Respeitar o quê? Como saberão se não há quem pregue? Para pregar a verdade dói, confronta, mas é ela que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, não fala que se for homossexual vai para o inferno. Não fala, porque hoje a cultura, hoje está indo até para o judiciário, é lei. Se pregar contra vai para o inferno, vai dizer homofóbico, vai dizer cristofóbico, vai dizer não sei o quê. O problema é deles. A minha Bíblia diz que vai ser condenado e ponto, e ponto, e ponto. Ah, mas eu gosto. O problema é seu. O problema é meu, o problema é nosso. É a presença que manda nas nossas vidas.
Sabe o que tem igrejas? Chega na igreja, está todo mundo de barba. É porque o pastor usa barba. Se não for usar barba, vai para o inferno. Mas está na Bíblia, é isso? Não. Então manda ele se converter e procura um lugar de Deus para a sua vida. Não é um costume de alguém que vai implantar o que é a visão de Deus. Não, é a presença de Deus que vai dar direção para você. Sem a presença de Deus é impossível. Todos reconheciam na vida de Abraão. Eu vou encerrar, tem muitos versículos aqui, mas eu vou encerrar. Eu vou compartilhar com você esse versículo e nós vamos caminhar para o final. Preste atenção. Josué capítulo 1. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, Josué. Como eu fui com Moisés, como a minha presença foi na vida de Moisés, assim eu serei contigo. Josué vai dar continuidade do que Moisés fez. Josué vai dar continuidade do que Moisés fez. Só que Josué agora está com medo. Por quê? Porque Josué sabia que Moisés era um cara tremendo, usado, abençoado. Só que agora Josué está assustado, que vou assumir uma bucha, uma responsabilidade de conduzir um povo, sendo que eu que dei mais trabalho para Moisés, foi eu que dei trabalho para Moisés. Quando Moisés estava falando lá, eu estava brincando. Você já foi aquele que deu trabalho para algum líder, para alguma pessoa? Prazer, Rodrigo Ortuinho. Josué era esse cara. Josué disse: Senhor, tem outro aí não? Deus falou: não, é você mesmo que eu quero. Mas Senhor, Moisés era muito bênção, Moisés era demais. Aí Deus falou assim: Josué, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Sabe quem era com Moisés? A minha presença. E eu vou ser com você, Moisés, a partir de hoje. A minha presença vai contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Deus está dizendo: eu não vou desamparar você, eu não vou te deixar, eu não vou te largar, eu não vou te abandonar. Você entrou aqui hoje, Deus vai te guardar todos os dias, Ele vai te livrar, porque Ele é com você. Olha para o seu irmão e diga: Deus é com você, Deus é com você. Olha para o outro e diga: Deus é com você, Deus é com você. Aleluia. Quantos entendem que Deus é com você? Levante a sua mão assim. E se Deus não for conosco? João 15, sem mim nada podeis fazer. Você entendeu por que Davi falou: ninguém vai fazer mais nada aqui? Porque se a gente não buscar a arca, se a gente não buscar a presença, não tem governo. Diga: sem a presença não tem governo. O que é governo, pastor? Governo é liderança, governo é proteção, governo é provisão, governo é cuidado. Quando nós temos um governo, nós temos uma estrutura que nos ampara. Sem a presença não tem um amparo, não tem um governo. Sem a presença não tem a provisão. Sem a presença não tem cura. O que as pessoas esperam do governo no meio de uma pandemia? Que eles criem vacinas, que eles criem situações e estruturas para guardar, para lavar hospitais, estrutura para proteger, porque o governo promove isso. Só que se não tem presença, não tem provisão, não tem cuidado, não tem saúde, não tem cura, não tem livramento, não tem proteção, não tem nada. O governo, ele é preparado e amparado através de um exército, porque se outros países quiserem invadir, há uma proteção. O governo dará ordem para que o governo e os exércitos se levantem contra os inimigos. Deus está dizendo: se prepara, porque Deus está estabelecendo o governo sobre a sua vida. Deus está estabelecendo um governo novo, de cura, de milagre, de restauração, de prosperidade, de vitória, de libertação, de renovo, de bênção de Deus. Quem crê, levante a mão em nome de Jesus. A presença de Deus vai restabelecer o governo sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos chateados, tristes. Por quê? Porque não é do nosso jeito. Mas Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Hoje nós demos os 7 passos da semana passada e vamos sacrificar ao Senhor. Se prepara, porque a presença de Deus vai voltar para a sua casa.
até o chuveiro está pingando aquela água gelada, vai ser transformado na tua história. Até aquilo que é tão simples, bobo, que é banal, que às vezes você fala, mas isso aqui não serve para nada. Sabe aquele pregador que segura o salgadinho? Até isso vai mudar para uma presilha certa para fechar o salgadinho na sua casa. Porque a prosperidade de Deus vai começar a limpar o que não presta. A prosperidade de Deus vai começar a arrancar naquilo que parece ser pequeno, mas o diabo vai ter que bater em retirada da tua casa. O espírito de dor, de sofrimento, de enfermidade, ele vai ter que sair da tua família, da tua saúde, da tua estrutura, porque a presença de Deus está voltando para aquele lugar. A presença de Deus vai voltar com você. Quando você sair daqui, eu e você, se prepara, você não vai voltar mais sozinho não. Esse domingo vai ser diferente, sabe por quê? A presença de Deus vai junto com você. A presença de Deus vai junto conosco nesse domingo, para a glória de Jesus. Aleluia. Há muitos outros personagens que nós olhamos e enxergamos. Escute uma coisa: Gideão, ele disse: Senhor, e agora? O Senhor disse: fique tranquilo, o Senhor é contigo, para você vencer todos os midianitas. Mas Senhor, eu sou menor. E não é o menor só daqui não, eu sou o menor do país, da cidade, do bairro, eu sou o menor da minha casa, Senhor, eu sou o menor. Deus falou: então vai nessa tua força. Sabe por quê? Porque Paulo disse: quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando você tem a presença, Deus diz: Gideão, sou eu que vou vencer os midianitas. Para encerrar, 2 Crônicas 20:17 diz: e nessa peleja não tereis de pelejar. Nessa luta não tereis de lutar. Ficai de pé e vede o grande livramento que o Senhor os dará. Sabe quem vai lutar por você? É o Senhor dos exércitos. Sabe quem vai guerrear por você? É o Senhor dos exércitos. Sabe quem vai vencer por você? É o Senhor dos exércitos. Se você entrou aqui, ficai de pé, ficai de pé, ficai de pé e vede o grande livramento de Deus sobre a tua história. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, mas precisa gritar? Deus é surdo. Olhe para o seu irmão e diga: mas o diabo é. Eu não preciso nem falar com Deus. Eu posso chegar aqui no... porque o meu Deus sonda e conhece o meu interior. Porque Deus sabe antes de eu falar o que eu penso, o que eu imagino, o que eu sonho, o que eu pretendo. Deus conhece todo o meu corpo, a minha história. Aliás, Ele me conhece antes de ser formado no ventre da minha mãe. Deus já te conhecia ainda informe, diz o Senhor. Ele te conhece e Ele que te trouxe aqui. Esse som não é para Deus não. Esse som é para guardar no seu coração e para que Satanás ouça. Porque hoje é decreto de vitória sobre a sua vida. Hoje é decreto de milagre. Hoje você entrou aqui para vencer. Hoje você entrou aqui para um novo tempo. Há um tempo da presença de Deus sobre a sua vida.